Estamos iniciando mais uma rodada de entrevistas do Logística em Pauta. Hoje vamos falar sobre os desafios do transporte urbano de passageiros no meio dessa crise que o coronavírus provocou no mundo todo. Para isso, a gente convidou o deputado Hugo Leal, deputado federal, vice-presidente na Câmara da FRENLOGE, à nossa frente, de Logística e Infraestrutura, e com bastante atuação aí desde 2007 na Câmara, como titular, membro titular da Comissão de Viação e Transportes, para poder falar um pouquinho para a gente como que está o cenário, deputado. A gente sabe que o desafio é grande no mundo todo, mas o que está afetando especificamente o setor de transportes urbanos de passageiros? Bom, Amanda, primeiro eu quero cumprimentar a todos, mais uma vez, parabenizar a FRENLOGE, que tem feito esse trabalho de interação com a sociedade. Cumprimentar também aos demais convidados, ao Jampejo, ao Rodrigo, a você e ao Tiago também, que tem nos acompanhado. Dizer que é um momento de grande desafio, né? Vamos dizer que isso é uma coisa inédita no mundo, porque não é. No século XXI, sim, mas no século XX, século XIX, séculos atrás, nós já tivemos pandemias dessa natureza. Então, nós não podemos dizer que é uma situação 100% imprevisível. Não com essa dimensão no século que nós estamos vivendo. Mas é uma circunstância que causa muita preocupação, e especificamente no setor do transporte urbano, que já vinha com problemas de 5 anos para cá, pelo menos, o sistema urbano de passageiros já vem sofrendo com uma série de dificuldades. E eu quero, mais uma vez, me colocar à disposição para esse debate que eu acho muito importante para a sociedade, para os próprios empresários e, obviamente, para o poder público, né, que tem, de uma forma ou de outra, que dar a resposta. Certo, deputado. A gente tem algumas questões que já é de ciência, já sabemos, né, como o senhor mesmo mencionou, que o setor de transporte de passageiros já sofre bastante, mas uma coisa chama a atenção. Hoje, a gente tem uma situação de isolamento social. Então, além de tudo, a demanda caiu por uma questão de necessidade sanitária. Como é que fica? Porque como que funciona o financiamento hoje, se eu puder explicar melhor para a gente, do transporte público, do transporte urbano de passageiros no Brasil? Bom, eu quero fazer assim, tentar fazer uma linha do tempo muito rápida aqui, para não cansar também os nossos ouvintes, e também nós temos 2 especialistas no assunto que atuaram também, que estão com a mão na massa, que é o seguinte: a linha do tempo vou falar do meu estado. O meu estado, o sistema de transporte sempre teve um sistema que teve uma situação avançada, mas o diálogo do segmento de transporte com os poderes, com o poder público, nunca foi um diálogo colocado na transparência. Isso é muito importante que se fale. Sempre foi um tipo de negociação que, infelizmente, não primava pela transparência, não abria os números, não era de conhecimento. Era uma coisa muito mais de uma atividade política do que, efetivamente, uma atividade ali de documentos, de planilhas reais. Vamos falar assim, porque eu acho que isso é uma coisa que a sociedade entende. Olha, nós estamos falando de uma coisa que é essencial para a população. Assim como nós temos a saúde, que é financiada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, uma parcela dela, mesmo tendo a saúde privada, assim como a educação também é financiada pelos fundos, pelo Fundeb, pelo Fundef, são financiamentos públicos, e com a maior parte do sistema nesse sentido, também com educação privada, em alguns casos de parceria. O transporte, hoje, né, o sistema de financiamento dele era quase exclusivamente pela taxa, pela tarifa. Isso é algo que pesa, porque ele tem um componente social enorme, e esse componente social, que são, por exemplo, as gratuidades, tem uma influência direta, obviamente, nessas tarifas e na manutenção do sistema. Entenda sistema como uma questão lógica. Sistema, quando a gente fala de sistema nervoso, sistema respiratório, ele é o sistema, ele tem que funcionar com pesos, os seus pesos e contrapesos. É assim que funciona, e nós estamos falando aqui de financiamento. Vamos cortar um pouco dessa linha do tempo e vamos entrar no ano de 2013.
2013, por que eu trago o ano de 2013? O que aconteceu de fato no ano de 2013? Uma convulsão no país. Não é fácil, não é difícil você parar. Agora, 7 anos atrás, houve uma convulsão por uma discussão que calhou exatamente na questão do transporte público. Nós todos estamos lembrados aqui da história dos 20 centavos. E a população foi para a rua, não pelos 20 centavos, foi por uma série de outros fatores, mas a questão do transporte eclodiu, e especificamente no meu estado, porque evitaram de dar o aumento que normalmente vinha sendo o reajuste das passagens que acontecia em janeiro, que é naturalmente um mês que tem pouca mobilização, para dar o reajuste em junho. Os nossos convidados vão saber muito bem. Então, naquele ano, a partir daquele ano, a questão do transporte, do sistema de transporte, que já vinha, né, com uma série de dificuldades, eclodiu numa situação então muito mais danosa para o sistema, porque a população deseja, tem toda a razão de desejar um transporte de qualidade, um transporte eficiente, um transporte com eficiência de horário, e é isso, possa atender o máximo possível dentro da sua estrutura. Em 2013, com esse fenômeno, o que acontece? Muitas situações se desdobraram, o sistema também se desdobrou. Aconteceu, vou retomar aqui no meu estado novamente, uma série de ações, inclusive de investigação, uma série de auditorias, de fiscalização, de investigação, em cima do setor do transporte. E ele virou uma situação que ninguém mais, nenhum agente público, seja ele prefeito, seja ele governador, queria mais mexer na questão da tarifa. Qualquer aumento poderia significar um conluio com o que já existiu dentro do sistema de transporte. Ou seja, ele ficou, de uma forma direta, contaminado. E a tarifa continuou especificamente, basicamente, o único financiamento do transporte. Esse é um fato grave. E aí nós tivemos a ampliação, inclusive, das gratuidades, não só para os estudantes, passe dos estudantes, que também era uma demanda de 2013, e também para as pessoas acima de 65 anos, dependendo de capital, cada um é variável. Tudo isso tem um custo, tudo isso precisa de financiamento. As empresas hoje, nitidamente, trabalham com a fotografia da realidade. O gestor tem um receio enorme de atuar nessa questão do reajuste da tarifa, porque ele sabe do impacto que tem na sociedade, e principalmente com as classes mais favorecidas, aquelas classes que utilizam no dia a dia o transporte coletivo. Então, hoje século XXI, 2020, quando você vai discutir financiamento do transporte público, com a deterioração que foi acontecendo ao longo dos anos, ninguém quer falar, ninguém quer discutir, ninguém quer buscar esse ônus, porque o ônus fica ou no reajuste da passagem, ou quando tem que fazer algum tipo de subfinanciamento ou de um financiamento público, as pessoas têm reticência. Não vou tirar dinheiro aqui porque vai afetar a saúde, não vou tirar dinheiro aqui porque vai afetar a educação. Como se o transporte fosse um problema, a manutenção do sistema fosse um problema exclusivamente do setor privado. Não é. O que chegamos agora, com esse fator do coronavírus, com essa circunstância que nós temos, com essa calamidade, o sistema já vinha claudicante, já vinha com problemas no seu financiamento, que é quase financiado exclusivamente pela tarifa, e, obviamente, muitas empresas que não suportaram essa transformação, essa fotografia da realidade mais incisiva, acontece que não aguentaram, muitas quebraram, vou dizer mais uma vez aqui do meu estado, que é a realidade que eu conheço, quebraram e hoje estão no limbo. Algumas empresas que estão mantendo o sistema estão no limbo e tem uma dificuldade hercúlea para poder fazer discussão de tarifa. Ou seja, ou nós, como já está esculpido na Constituição, como direito social do indivíduo, entendemos como transporte, como um bem essencial para a circulação das pessoas e para a qualidade de vida das pessoas, ou vamos deixar essa briga se tornar uma coisa completamente inviável, inviabilizar o segmento, sem ter uma forma mais transparente. Eu acho que esse início aí sobre o sistema do financiamento é o que vai embasar qualquer debate que nós tivermos com o transporte urbano de passageiros. Certo, deputado. Bom, como o senhor bem colocou,
deu para dar um entendimento de que não é um problema de agora, infelizmente eclodiu mesmo por conta da pandemia do novo coronavírus. Agora, do ponto de vista do Congresso, o que a gente queria saber um pouquinho, quais são as medidas, deputado, o que já está em andamento para tentar reverter essa situação a médio, a curto, a longo prazo, até eu diria, porque pelo nosso entendimento talvez demora um pouco para a gente superar aí essa crise do novo coronavírus e principalmente pelo cidadão, né? Porque a gente tem aí, além do prejuízo com as empresas, com os transportes, o setor, mas a gente tem o cidadão também. Como é que fica isso? Bom, primeiramente, nós temos ações que são genéricas. As medidas provisórias 927 e 936, que fala da questão dos acordos trabalhistas, os acordos que são redução da jornada, redução do salário, tem uma série de componentes que podem ser utilizados pela empresa ou não. Mas eu não entendo, não acho que essa seja a principal alternativa, né? Porque o sistema vai ter que continuar funcionando, ele funciona de forma precária. Uma coisa é um ônibus parado na garagem, né, que tem um prejuízo, mas agora um ônibus vazio circulando, então o prejuízo é muito maior. Então a gente tem que fazer um equilíbrio disso também. Mas veja, nós temos medidas nesse sentido, medidas provisórias, que são hoje que discutem a questão de um novo financiamento, de empréstimos, de tudo de medidas de curto prazo, mas com repercussões a longo prazo. Ou seja, se você falar, olha, vou abrir uma linha de financiamento aqui no BNDES, é financiamento, esse dinheiro vai voltar, né? Vai financiar, como é que ele vai se capitalizar para poder pagar depois esse tipo de financiamento? Então, as medidas do caráter geral, nós estamos discutindo aqui, eventualmente, debatendo, influenciando na área da direito do trabalho, na área também do setor empresarial com financiamentos, na área fiscal também, tentando avançar, tentando alongar a questão do prazo dos impostos, dos tributos. Tudo isso são medidas. Agora, o que eu tenho discutido aqui, inclusive dentro do governo, é que nós precisamos, a exemplo que aconteceu com o segmento aéreo, a exemplo que aconteceu com o segmento portuário, uma medida provisória específica para o segmento do transporte público ou do transporte rodoviário. Pode incluir aí não só o urbano, pode incluir o intermunicipal, o interestadual, porque todas elas estão sofrendo com essa pandemia. E também pode incluir, se for o caso, até o transporte de carga. O que precisa, como são segmentos muito sensíveis, precisa de um olhar direcionado do governo, uma ação específica, uma medida provisória que olhe o setor como um todo e rediscuta a questão do processo de financiamento e como que você vai dar aso a isso, como é que você vai dar vazão a isso, não só no atendimento do usuário, mas também da quantidade de trabalhadores que estão envolvidos nesse segmento. Então, ou seja, o Congresso e o governo têm feito essas medidas no caráter geral para as empresas, lato sensu, né, no sentido mais amplo, mas para o segmento especificamente, ainda não foi pensado nada que possa criar uma alternativa ao que nós estamos falando aqui. Certo, deputado. Bom, a gente agradece as suas ponderações agora, desse início. Vamos passar um pouquinho a palavra agora para o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, o senhor Rodrigo Tortoriello, que está aqui com a gente também, para falar um pouquinho como que está a situação do ponto de vista de um gestor, né? Para dar um cenário aí para a gente. Senhor Rodrigo, por gentileza, só pode dar sua avaliação de tudo isso que está acontecendo no transporte, na mobilidade urbana do país? Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todos os colegas participantes aqui desse debate. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, agradecendo também a parceria do deputado Hugo Leal, que é sempre aí um parceiro de primeira hora. E, bom, a gente está enfrentando uma dificuldade bastante significativa. Nós temos essa cultura da falta de financiamento público para o transporte coletivo, é histórica no Brasil, e o deputado já falou da educação e da saúde.
Então, vou inserir mais um item aqui, que é a questão do transporte e coleta de lixo urbano. Não se paga lixo no Brasil por peso, e se paga transporte público por uso. Então, como é que a gente faz o custeio do transporte do nosso lixo? Põe na rua, ou nos containers e tal, o caminhão passa e rateia o custo para todo mundo. E ninguém trata o transportador de lixo como uma empresa privada de transporte de lixo. Trata como um serviço sanitário essencial para o município. Da mesma forma, essa abordagem pode ser replicada para o transporte público. Então, essa questão do financiamento ela é fundamental para que a gente aproveite essa crise, toda crise é sinal de oportunidade, para que a gente possa tentar mudar esse conceito, mudar essa perspectiva. Hoje a gente opera aqui vou falar especificamente de Porto Alegre, a gente opera com mais ou menos 60% da oferta, 50% da oferta e 20% a 30% da receita. Por que isso? Porque nós temos que manter as questões de isolamento social, nós temos que assegurar que só vamos transportar passageiros sentados para não ter aglomeração nos ônibus, e com isso o custo é mais alto do que a receita. A equação é muito simples. Porém, os municípios que só ficam com 9% da arrecadação de todos os impostos recolhidos no seu local, eles não têm condição financeira de colocar esse dinheiro. Alguns têm, São Paulo tem, Curitiba pôs alguma coisa, alguns municípios têm uma situação particular. Nós aqui em Porto Alegre não temos. Então nós temos que buscar, junto ao governo federal, que arrecada boa parte dos outros recursos, para que trate, como o deputado já falou, o transporte de forma social, de forma essencial, porque não vai adiantar nada retomar a economia sem o transporte para poder levar essas pessoas para as atividades. Ainda, se houver um colapso desse serviço, a questão dos serviços essenciais. Como é que como é que as pessoas vão chegar nos hospitais, nos mercados, enfim, como é que a cidade vai funcionar minimamente se não houver transporte público? E nós temos um risco muito grande, existem algumas pessoas defendendo, não tem problema, o aplicativo vai resolver isso. O aplicativo já atende. Não existe espaço físico para que a gente coloque todas essas pessoas em veículos particulares, rodando em aplicativo. Não é nenhuma questão de circulação, é questão de espaço físico. Nós não temos nem frota de automóveis, nem espaço físico urbano, para que todo mundo mude para o aplicativo. Então, essa não é uma solução. Não existe país evoluído que trate a sociedade sem pensar no transporte público. E nós queremos ser um país evoluído. Então, está na hora da gente realmente mudar. Essa é uma luta antiga do setor. Nós estamos falando aqui de um projeto, que o deputado me corrija se eu estiver errado, que começa lá no governo Itamar Franco, com o REITUP, que era um sistema de financiamento do transporte coletivo. Eu estava na faculdade, já estou de cabelo e barba branca. Então, naquela época, se falava da necessidade, em 1994, mais ou menos, da necessidade de se criar um sistema de financiamento para o transporte coletivo. E nós vamos chegar agora, em 2020, e talvez tenhamos a oportunidade de tratar esse assunto como a gente nunca conseguiu tratar. Porque talvez tenha sido um tabu durante todos esses anos. Né? Tem aquela ideia, como o deputado falou, dar dinheiro para empresário de ônibus. Não se trata disso. Nós temos que dar dinheiro para o sistema de transporte funcionar, onde é um serviço que emite menos poluente, é um serviço que privilegia o coletivo em detrimento do individual, é um serviço que usa melhor o espaço urbano construído com os nossos impostos. Então, acho que é essa discussão que muito bem trouxe, a Prelog trouxe junto ao Congresso para que a gente possa evoluir de alguma forma nesse sentido. Então, acho que é um bom desafio e é um desafio difícil, mas que temos que encarar de frente agora, nesse momento. Tá certo, secretário. Obrigada pela sua avaliação. Agora a gente passa a palavra para o senhor Jean Pejo, outro especialista na área de mobilidade. Também passou aí pelo governo como secretário extraordinário, secretário nacional de mobilidade urbana, para dar aí um arremate da sua visão, o que o senhor acha que precisa ser feito neste momento para tentar contornar um pouco dos efeitos imediatos que a gente já está vendo que é uma questão, já existe uma questão histórica aí de financiamento no transporte urbano, público, né, no transporte em si,
mas que agora se agravou por conta da pandemia. Qual a avaliação que o senhor faz desse cenário? O que o senhor acha que pode ser feito a médio, a curto prazo também para resolver essas questões? Primeiro, eu agradeço aí a iniciativa lá da Fremloge em discutir esse tema. É sempre uma alegria muito grande encontrar aí com o deputado Hugo Leal, que, além de ser um grande deputado nosso, também é um estudioso na área de mobilidade urbana. Encontrar o meu amigo aí de longas batalhas, né, Rodrigo? Quando na Secretaria de Mobilidade Urbana. E eu acho que a contextualização que o deputado Hugo Leal fez com relação a onde estávamos no imediatamente antes da crise demonstra bem que nós estamos num setor que começa a pandemia doente. Então, eu entendo, olhando para frente, que nós temos que avaliar 3 períodos distintos. E é muito importante que ataquemos esses 3 períodos. Um é essa já ação imediata com relação à pandemia que nós já estamos vivendo aí há mais de 45 dias. E até agora as coisas ainda não aconteceram dentro do aspecto positivo. No negativo, já está sentindo. É verificar aí, cidades pode variar uma para outra, mas, em geral, a receita do transporte urbano caiu em 80%, seja no coletivo ônibus, seja também no transporte sobre trilho, independente de ser privado ou de ser gerido pelo governo. Então, essa situação, que é o imediato, ela exige ações muito fortes, e o deputado colocou muito bem a questão sobre o financiamento. Agora, esse financiamento, como se diz, precisamos sair um pouco da caixinha, porque se as exigências que forem apresentadas na captação de recursos para as empresas, especialmente as de coletivo de ônibus, que já estão doentes, elas não vão atender às exigências, principalmente que o BNDES apresenta. Então, nós vamos deixar o doente morrer, vai ficar lá na maca esperando o atendimento médico. Então, é necessário, sim, ações que sejam desenvolvidas para poder dar uma sobrevivência lá para as empresas. Outras medidas importantes é a questão da manutenção do emprego. Já existem algumas medidas provisórias com relação à garantia de emprego, mas também foi muito bem lembrado pelo deputado Hugo Leal a importância de se ter uma específica para o setor. O setor precisa de uma ação rápida, de medidas bastante eficientes para que o doente não morra. Nós temos que salvar o doente. Então, essa medida provisória para o setor, ela vem no momento de vamos salvar o doente. Isso é o que precisamos. Como? Com financiamento para manter os empregos. Afinal, não é tão fácil se formar um motorista de ônibus. Não é tão fácil formar o pessoal de backstage, o pessoal de oficina, o pessoal de manutenção. E não é assim que se demite amanhã numa reconstrução, você vai ter disponibilidade fácil. Então, é muito importante a gente segurar esses empregos. O outro aspecto que o Rodrigo colocou muito bem é que, diferentemente de outros setores, o sistema de ônibus urbano ele não pode permitir uma adequação da oferta à demanda. A oferta sempre tem que ser maior que a demanda para evitar os próprios problemas que a pandemia traz de aglomeração. Então, é essencial que a gente mantenha essas condições. Outra coisa que também ainda não foi tomada ação e que podia ser feito é no segundo componente de despesa, que é a energia, tanto para os ônibus elétricos, tendo uma condição específica que, inclusive, minimize o efeito de se pagar energia mais cara no horário de pico, porque é exatamente o horário de pico de demanda. Como a demanda de energia caiu, por que não uniformizar isso e melhorar a questão da despesa com energia elétrica? Com relação ao combustível, também para o setor,
nós estamos tendo que, por uma razão de mercado, que hoje já até teve outra variação de novo, mas o óleo diesel tem mantido um preço menor por contingência, mas pode subir amanhã, certo? Pode subir amanhã. Então, essas iniciativas com relação a uma forma de poder dar uma sustentabilidade através da própria CID, tira a CID nesses períodos, depois, lá na frente, vamos ver como a coisa anda. Então, esse é o vamos chamar, o primeiro estágio. O segundo estágio é a fase, quero crer, da recuperação. Nós estamos ouvindo bastante que está se buscando fazer o chamado Plano Marshall para maior desenvolvimento do setor e alavancar a economia. Esse é um setor que tem falta de muito investimento de infraestrutura, seja em corredores de ônibus, seja mesmo em redes de sistemas sobre trilho, metrô, VLTs, etc., seja em corredores de BRT, nós precisamos de investimento. O setor de transporte hoje ele tem duas condições que são críticas. Uma é a tarifa, que foi bastante abordada aqui, com bastante correção. Nós temos uma tarifa que é caro para o usuário e é uma tarifa que não paga os custos. Nós temos que encontrar esse caminho. Quando eu estava na Secretaria Nacional de Mobilidade, nós iniciamos aí um movimento para criar um Fundo Nacional de Mobilidade Urbana de Qualidade, que era exatamente para a gente poder ter uma condição factível de tarifa, aumentar o número de pessoas usando o sistema de transporte coletivo com uma qualidade melhor, tirando as pessoas dos carros e podendo voltar do ônibus, e investimento pesado, forte em tecnologia, em inteligência, em sistemas de integração. Então, eu acho que nesse plano Marshall é o momento adequado para a gente poder estruturar esse desenvolvimento para o setor. E aí, passado essa segunda fase, aí sim, entrar na terceira etapa, que é a etapa da sustentabilidade. A sustentabilidade dentro do ambiente social, dentro do próprio qualidade do meio ambiente, qualidade do ar e também a qualidade tecnológica. Nós estamos aí batendo na porta o nosso 5G e o sistema de transporte deve estar preparado para assimilar essa tecnologia a favor da sociedade. Então, essas três etapas eu entendo que é fundamental. Eu acho que temos que trabalhar muito firme e duro, trabalhar a sociedade em geral, o parlamento e o executivo. É a hora de todos darmos as mãos. Certo, Sr. Jean. Muito obrigada pelas suas colocações, pelas suas ponderações. Agora, o nosso debate ele convergiu aí para o entendimento, né? Existe um problema, além da pandemia, que é o financiamento do transporte no Brasil. E, deputado, eu queria que o senhor desse aí um viés para a gente do ponto de vista de atuação no Congresso. Qual a sua expectativa? O que o senhor acha que precisa ser feito enquanto parlamento, enquanto Congresso? E qual a atuação também da própria Frenlog para tentar resolver essas questões aí a curtíssimo prazo, né? Porque o problema urge. Então, a gente sabe que precisa ser algo feito de imediato. O senhor poderia, por gentileza? Sim. Primeiro, eu quero parabenizar tanto o Jean quanto o Rodrigo, que também falaram essa mesma linha, né? Que nós estamos aqui buscando alternativas. O Rodrigo fala que não tem alternativa, mas tem sim, eles estão construindo várias ali, lá no setor do sistema lá em Porto Alegre. Mas eu quero dizer o seguinte: primeiro, é fundamental aumentar o grau de transparência dessa questão do financiamento do sistema. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Não pode ser só uma decisão nuclear ali no ambiente. As pessoas têm que ver o custo disso. Porque é interessante, por exemplo, só para te dar uma ideia, o orçamento da saúde no país hoje gira em torno de 120 bi anos, que financia o SUS. O SUS é criticado, é falado, mas o que está mantendo hoje na pandemia é o sistema público.
É o SUS que é financiado com esse dinheiro. Mesmo com as suas carências e pendências, ele é um sistema que é defendido por todos. Países que não investiram no seu sistema público estão aí passando por enormes dificuldades. O sistema de transporte também. O que acontece é que, quando a gente fala que o sistema é financiado pela tarifa, o que o empresário, o que o privado faz? Ele vai aumentar, colocar mais gente no ônibus, porque ele precisa que no horário de pico. Ele não faz, ele faz o crime, porque para ele precisa arrecadar. Então, para ele, quanto mais pessoas dentro do ônibus ali, pagando a tarifa, ele precisa de coletar todo mundo. E o poder público fica assim, bom, meu amigo, isso não é problema meu. É problema seu, sim, porque você pode melhorar a qualidade do transporte, você pode discutir de igual para igual com o concessionário, aí, que o que normalmente acontece, que poucas linhas urbanas são concessões, muitas delas são autorizações, e autorizações precárias, nós sabemos disso. É necessário aprofundar no grau de transparência do sistema. Ele precisa demonstrar à população, porque ele é o que fala mais direto com a sociedade. E quebrar esse paradigma de que essa questão do transporte é um problema de empresário. Não é problema de empresário, é um problema do setor público, sim. Porque nós podemos influenciar, podemos discutir, sentar. Por isso que eu falo, aumentar o grau de transparência e de controle público dentro desse ambiente, ele é importantíssimo. Infelizmente, apostou-se muitos anos numa relação muito mais fechada e privada e ali de ambientes de arcar com até o percentual que está dentro da atividade dele, porque senão não existe sistema que vai dar condições desse. O que nós estamos discutindo aqui, e foi apresentada até uma proposta, seria um plano emergencial do transporte social, ou seja, o que já está pela Constituição como direito do indivíduo, o transporte como direito, já está esculpido dentro dos direitos e garantias fundamentais, estabelecer isso mesmo como transporte social. Se você quer estabelecer uma tarifa social, vamos estabelecer como é que nós vamos financiar isso. E não é financiar, como já aconteceu em alguns municípios do meu estado, financiar com, entre aspas, com royalty de petróleo. E o que aconteceu quando acabou o royalty, não acabou o financiamento, foi um desespero. Isso não é racional, não é equânime, não é equilibrado. Você tem que começar a discutir dentro do seu tamanho e abrir essa perspectiva com o segmento privado através de contratos claros e de concessões muito, muito objetivas com esse nível. Então, eu fico feliz aqui porque tem duas pessoas, dois especialistas que têm domínio completo sobre esse segmento que nós estamos falando, e não é difícil você encontrar isso. E digo mais, nós avançamos mais. Avançamos porque hoje, eu não sei em Porto Alegre, mas no meu estado, 90% do sistema trabalha com bilhetagem eletrônica. Gente, bilhetagem eletrônica é muito mais fácil de você fazer esse controle, de fazer o controle social. Quanto mais você estabelecer essa automação, mais fácil, inclusive, de você fazer comparação, redução de custos e também esse tipo de controle social, esse tipo de transparência. É o que nós queremos. Para melhorar a qualidade, o poder público pode sim trabalhar, investir. Ele tem que ser parceiro efetivo nessa proposta. Ele não tem que ser só o órgão fiscalizador e exigir. Não adianta. Sabe o que vai exigir, não vai acontecer, vai ficar um jogo de empurra. Então, o Congresso quer avançar nesse sentido, aproveitar, infelizmente, esse momento, que é um momento, como foi dito, aí, de crise, mas é um momento de oportunidade, para poder fazer esse debate. Repito, não é um debate para este momento especificamente, desculpa, esse momento emergencial. É para poder fazer essa questão emergencial, mas com desdobramentos de médio e longo prazo. Eu acho que esse é um escopo importante da revisão dessa transparência, desse controle, através de contratos mais efetivos, contratos que tenham ali estabelecido o seu desempenho. Os dois aqui, tanto o Jean quanto o Rodrigo, sabem muito bem do que eu estou falando. Quanto mais mecanismos você colocar desta natureza, mais fácil do poder público dizer que está financiando. Porque o transporte também é exemplo do que é a saúde da educação, é fundamental, é
um direito, e aí sim, como transporte, como atividade social. Não tem nenhuma dúvida disso, é altamente recomendável e explicável. Agora, nós precisamos quebrar esses paradigmas. Alguns já foram quebrados e hoje a maior parte dos gestores estão todos eles temerosos. Nós temos que aprender a enfrentar isso. Aí não é só o município, aí é o município, é o Estado e é o governo federal, que tem que também fazer a sua parte, apresentando quais são as iniciativas, não digo de incentivo tributário, nada não, mas quais são as iniciativas que podem aqui financiar o sistema. Porque o que normalmente a União faz, o governo federal faz, é o seguinte: quando vai discutir isso, ele fala assim, não, isso não é problema meu, isso é problema do município. Segurança pública, durante anos, foi assim, até ele entender que segurança pública é um sistema. Aí criou-se o Sistema Único de Segurança Pública. A mesma coisa no transporte. Não, isso não é problema meu. Como não é problema seu? Educação também não é problema seu. Por que você financia? Saúde também não é problema seu. Por que você financia? Parar de fechar os olhos para as questões que são elementares. E o transporte público, cada vez mais, vai estar nessa pauta e nessa discussão. Certo. Deputado, muito importantes as colocações. A gente agradece a participação de todos e que saiamos daqui, infelizmente, de um momento crítico, mas que o debate possa ir para frente, né? Que o debate vire ações. Essa é a nossa intenção também, de promover essa conversa aí com todos. A gente agradece também a participação dos nossos especialistas. Secretário Rodrigo Tortoriello, obrigada. Senhor Jean Pejo, obrigada. Tiago Lima, vice-presidente do Instituto Brasil Logística, obrigada também por ter acompanhado. E esperamos nos encontrar num próximo momento para debater outros assuntos importantes para a infraestrutura e para a logística do nosso país. Boa tarde a todos.